Começando então nosso encontro, vivendo os ensinamentos no dia a dia. Então, muita alegria aí de poder estar juntos novamente aí com os irmãos de caminhada, trocando aí essas ideias sobre esse processo incrível do despertar da consciência. Muito gostoso ter um espaço para poder partilhar sobre isso, né? Então, minha gratidão aí a todos vocês que oportunizam para mim essa chance de poder partilhar essas coisas incríveis que acontecem com a gente nesse lindo processo. Bom, então hoje nós vamos falar sobre essa questão de colocar em prática, né, na nossa vivência diária, esses ensinamentos todos que a gente acaba acumulando ao longo da nossa jornada, né? Então, lá no início do processo do despertar, né, começa lá com o despertar inicial, depois a gente vai para o estágio da busca, né? Geralmente aqui no estágio da busca é quando a gente começa a buscar conhecimento, né? A gente começa a ler muita coisa, a gente começa a ver vídeos em eventos, né? A gente começa a se aprofundar no processo e surge essa fome por encontrar respostas, né? Dos questionamentos que a gente fez lá no início do despertar. Então aqui a gente acaba passando por mil e uma, né, abordagens diferentes, conhecimentos diferentes, né? E aí, depois do estágio da busca, tem o estágio da liberação, onde a gente começa, então, a olhar para dentro e fazer esse processo interno, né, de desapego, de desprogramação, de crenças, de ressignificação de passado, né, bloqueios, traumas, essas coisas todas, também é um processo importante dentro dessa jornada toda. Depois do estágio da liberação, vem o estágio da iluminação, que é quando a gente começa, enfim, a reconhecer, né, a descobrir e reconhecer essa dimensão consciência, essa dimensão que se revela para a gente, né, na nossa jornada, a tal da consciência, que é a nossa essência mais profunda, né? Então aqui começam os insights, começa a cair as fichas, a gente começa a experimentar diretamente, né, através de experiências diretas, o que é essa dimensão consciência. Então muitos insights lindos, maravilhosos, né? Então, aqui é uma etapa de reconhecimento. Depois do estágio da iluminação, começa a surgir o estágio da integração. Então, por que que eu estou falando tudo isso? Porque o tema de hoje tem a ver com esse estágio da integração. Então, depois da descoberta, depois do reconhecimento, a gente começa a... Peraí, deixa eu só fazer uma coisa. Eu te coloquei como co-host também aqui em cima, no outro que tu entrou. Então, depois do estágio da iluminação, a gente começa, então, a sentir essa vontade de integrar essa consciência no nosso cotidiano. Então, não adianta a gente apenas ter esses vislumbres, ter esses insights incríveis, né? Ter esses êxtases, né, que surgem de iluminação, se isso for apenas momentos efêmeros, né? Então, a gente começa a sentir, tá, mas como é que eu trago isso para o meu cotidiano? Como é que eu começo a viver minha vida a partir disso, né? Então, esse é o estágio da integração, que é justamente o tema do nosso papo de hoje, né? Como integrar essa consciência no nosso dia a dia, né? Então, aqui a gente sai de uma etapa onde a gente está nesse processo de reconhecimento da consciência, e aqui a gente começa a realizar, ou seja, ser a consciência. Não apenas reconhecer a consciência. No processo de reconhecimento, ainda tem um afastamento. Então, no estágio da integração, a gente começa a juntar essas coisas, ou seja, a consciência que eu começo a descobrir e perceber ela, reconhecer ela na minha experiência, o meu senso de eu começa a se fundir com isso. Então, eu começo a ser essa consciência. Então, aqui eu começo a integrar em todas as áreas da minha vida. É um processo longo, um processo que leva um tempo de amadurecimento, mas é isso que vai acontecendo aos poucos, né? Então, eu sempre, quando eu converso
com alguns buscadores que estão nesse estágio, eu digo, é importante que a gente se estabeleça bem no estágio da iluminação, para que a gente possa ter certeza absoluta de que essa consciência é a nossa realidade última. Essa certeza absoluta vai te ajudar enormemente no estágio da integração, porque tu precisa confiar nisso, confiar nessa consciência como sendo aquilo que tu é em essência, para que tu possa ser isso durante as tuas atividades cotidianas. Porque a gente passa uma vida inteira sendo o ego. Essa constatação é meio perturbadora. A gente passa uma vida inteira sendo a estrutura do eu psicológico. Então, começar a migrar o nosso senso de eu para uma dimensão mais ampla, mais aberta, uma inteligência aberta, algo sem borda, sem nome, sem forma, é meio desconcertante, meio assustador, mas é extremamente lindo e benéfico para a nossa vida, porque aqui a gente começa o processo de não acumular mais tanto karma. Quando a gente age a partir da consciência, a gente está deixando de criar karma para a gente, falando numa linguagem mais espiritual, né? Então, vamos começar o nosso encontro aqui. Eu queria só fazer uma prática breve, né? Assim, para a gente dar essa introdução inicial aqui, para a gente ancorar um pouquinho a presença. Então, ajeita teu corpo aí, uma posição confortável. Prometo que vai ser bem breve. Então, o primeiro passo, estabilizar o corpo. Umas duas, três respirações profundas. Hum. Hum. Vai deixando o corpo relaxar. Repousa a tua atenção na respiração. Corpo relaxado e imóvel. Respiração tranquila e serena. Vai soltando todas as expectativas. Vai soltando toda a bagagem do dia de hoje. Vai fazendo um reset. Te esvaziando, te esvaziando, te esvaziando. Nada a fazer, nada a cumprir, nenhum lugar onde chegar. Só um repouso consciente e silencioso, nesse aqui e agora. Esse lugar óbvio onde apenas existimos. E isso é o suficiente. Uma respiração profunda. Hum.
Muito bem, muito bem. Breve aterramento, né? No aqui e agora. Traz um pouquinho de leveza. Show. Bom, então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje que eu trouxe aqui para vocês. Olha, eu tentei resumir o máximo que eu pude, mas tem tanta coisa legal para falar. Vamos lá. Qualquer dúvida, vocês gritem aí, me interrompam aqui. Eu não, peraí que eu não botei a opção de eu ficar no cantinho da tela aqui. Aí, agora aqui, isso. Muito bem. Agora, tô vendo. Muito bom. Então, vivendo os ensinamentos do despertar no dia a dia. Então, aqui eu trouxe uma imagenzinha, uma pessoa ali numa mesa no café da manhã e aproveitando esse momento, fazer uma pausa, sentir o corpo, relaxar a mente, essa pausa que a gente fez agora, né? Uma breve pausa, contato consigo mesmo, conectando com a dimensão consciência. Muito bem. Então, como eu trouxe para vocês, o nosso tema de hoje está muito conectado com o estágio da integração. Vê se não bate aí. A integração é o estágio em que o buscador começa a viver ativamente os insights e a compreensão espiritual alcançada, aplicando-os em todas as áreas da vida. Este é um período de equilibrar a espiritualidade com as responsabilidades mundanas, mantendo uma presença e autenticidade constantes. O desafio é manter a conexão espiritual em meio às distrações e desafios do mundo material. Bom, falei um pouquinho, né, antes aí sobre esse estágio. Vamos adiante. Trouxe uma frase interessante, a Shakti Gawain. Quando você se abre para o agora, cada tarefa, por mais comum que pareça, torna-se parte viva do seu caminho espiritual. Isso eu achei interessante, essa parte viva do seu caminho espiritual. Então, toda tarefa, por mais comum que pareça, torna-se parte viva do seu caminho espiritual. Sabe essa distinção que a gente acaba fazendo entre o processo do despertar, a minha interiorização, a minha espiritualidade e, do outro lado, a vida comum, a vida no mundo, as tarefas do cotidiano e tudo mais, né? Sabe essa barreira que separa? Aqui na integração, essa barreira tem que começar a se desfazer. Então, quando a gente se abre para o agora é esse essa fina passagem, né? Passa só um fio de agulha, esse ínfimo instante ínfimo do instantâneo da vida. Esse agora é a porta. Toda a magia, como eu coloquei ali no grupo, né? Toda a mágica do despertar está conectado com esse agora. Tudo acontece aqui, no agora. Então, espera aí, se a minha vida cotidiana também é composta, se desenrola, na verdade, a partir do espaço do agora, então o caminho espiritual está também presente na minha vida cotidiana. Essas coisas não estão separadas. Muito bem. Aqui eu trouxe quatro crenças bem comuns nessa jornada aqui de integração.
E eu queria que vocês olhassem para essas crenças aqui e pensassem aí contigo qual delas que tu mais te identifica. Primeira crença, não tenho tempo para praticar. Ah, não tenho tempo, a vida é corrida demais, não dá para parar para ficar fazendo prática, para oração, para meditação, para essas coisas aí. Não dá, minha vida não deixa, é muito corrido. Segunda crença, é impossível viver de forma desperta numa sociedade tão caótica. Otávio, olha esse mundo aí fora. Olha a loucura que é. Como é que eu vou viver de forma desperta nessa loucura toda? Não tem como. São coisas que não fecham. Terceira crença. Preciso me isolar e sair da vida comum para progredir. Ah, não, dentro dessa rotina maluca que eu levo, não tem como despertar. Eu preciso, eu preciso ir para um mosteiro, eu preciso ir me retirar do mundo, eu preciso ir para um retiro de 3 meses lá no Tibete, senão não tem como. Quarta crença. Se eu estou sentindo medo, raiva ou frustração, então estou fracassando. Ah, mas é muito difícil. Né? Esse troço de despertar, onde a gente está sempre equilibrado, onde a gente está sempre sereno, mas eu sinto ainda as coisas tudo. Eu sinto medo, eu sinto raiva, eu fico um puto da vida com as coisas, eu me estresso. Então, não é para mim esse troço aí de despertar. Eu nunca vou chegar nesse lugar aí que tu está falando. Vocês conseguem reconhecer alguma dessas aí que permeia a experiência de vocês? Tá, então guarda aí, guarda essa informação, tá? Porque para cada uma dessas crenças, agora a gente vai desenrolar elas, tá? Vou abordar uma por uma. E no final de cada uma tem uma prática. Então, segura essa tua identificação para que tu possa pegar a prática, para que tu possa tentar incorporar ela no teu cotidiano. Muito bem. Então vamos para a primeira crença. Não tenho tempo para praticar. Então aqui o buscador sente que há tantas tarefas e compromissos diários que não sobra tempo para a prática contemplativa ou a vivência espiritual. Essa crença normalmente surge da sensação de que a espiritualidade exige longos períodos de imersão. Quais são as emoções que geralmente estão envolvidas aí nessa crença? Aí tu vai identificando aí com a tua história. Então, frustração. Então, frustração por sentir que não consegue dedicar-se ao que considera importante. Não, Otávio, eu já sei que o despertar é importante para mim, mas, caramba, eu não consigo, a vida, o Matrix me puxa, o cotidiano me puxa, os filhos, o trabalho, não sei mais o que lá. Tá, tá, tá. Então, tu acaba se sentindo frustrado, né, por não ter tempo para praticar. Ansiedade diante da rotina apertada e da lista de afazeres. Então, vou correr aqui para terminar aqui para poder sentar lá e fazer uma prática, né, no final do meu dia, para poder dar atenção àquilo que eu já sei que é importante, né? E culpa por querer praticar, mas achar que está falhando por não encontrar horas para isso. Então, tu te frustra e tu te culpa. Então, carregar frustração, ansiedade e culpa não é mole, em função dessa crença, né? Então, possíveis comportamentos que surgem. Procrastinação espiritual. Então, a prática vira um item para depois. Então, depois eu pratico, depois eu vou fazer minha meditação, depois eu vou ler o livro, depois. Agora não dá, né? Porque eu estou cheio de tarefa aqui do mundo, né? Sobrecarregar finais de semana. Então, às vezes, a pessoa concentra tudo em poucos dias intensivos, sem continuidade no cotidiano. Ela vai lá, participa de um evento. Tá, ok, vou fazer uma imersão aqui. Agora eu vou dedicar um tempo para o despertar. Esse final de semana vai ser o meu momento de despertar. Termina o evento, volta de novo para o cotidiano. Como é que tu vai integrar a consciência? Não tem como. E a desconexão do presente. Então, toda a energia
mental vai para resolver os problemas, as metas, a confusão do mundo, né? E a gente se esquece desses momentos, dessas pausas conscientes, essas práticas breves que são importantes no estágio da integração. No estágio da integração, a gente não precisa sentar por 1 hora, por meia hora, às vezes nem 10 minutos. Às vezes, práticas de 1 minuto, 3 minutos é o suficiente. Porque no estágio da integração, tu já descobriu a consciência. Tu já sabe onde é que essa não coisa está, sempre no momento presente. Então, é só uma questão de relembrança. Muito bem. Verdades que desconstroem a crença de que não tenho tempo para praticar. É possível, sim, integrar a prática à rotina através de mindfulness. Mindfulness, né, é atenção plena. Então, atenção plena significa eu estou presente para a tarefa que eu estou fazendo. Simples assim. Consciência não é um êxtase espiritual. Consciência é apenas essa capacidade natural de observação que há em nós a todo instante. Então, mindfulness significa eu não estou preso na mente enquanto eu estou fazendo tal coisa. Eu estou concentrado naquilo que eu estou fazendo. Sou atento para aquilo que eu estou fazendo. Aqui eu deixo de alimentar essa mente tagarela, essa vozinha tagarela dentro da cabeça. A qualidade de presença conta mais que a quantidade de tempo. Então eu falo assim, ó, o mais importante é frequência do que frequência de cliques de consciência, do que tempo de sustentação dessa presença consciente. Então, a qualidade que tu vai colocar em 1 minuto de prática, esse 1 minuto de prática com muita qualidade, com muita presença, às vezes vai valer mais do que meia hora sentado meditando, aonde que durante 28 minutos é uma falação na cabeça sem cessar, né? 2 minutos que tu vai ter um momentinho de brecha ali, de pausa, que vai acontecer realmente a meditação. O resto do tempo é lidando com a mente, né? Que também é um super desafio, né? E pequenas mudanças de hábito geram consistência. Então, coisas simples que a gente pode fazer também. É um lembrete, botar um post-it na geladeira, em algum lugar que te lembre disso, que te lembre de respirar conscientemente, que te lembre de trazer a tua atenção para o momento presente. Coloca um alarme no teu celular para lembrar de volta para o agora. Bota um post-it lá no computador, na geladeira, na porta do banheiro. Volta para o agora. Entende? Enche de post-it a tua casa, volta para agora. Na primeira semana tu vai ter muitas práticas. Depois o cérebro automatiza isso, né? E tu vai esquecendo. Mas aí tu muda, faz alguma coisa diferente, coloca o alarme no celular, daqui outra semana tu volta com os post-its de novo. Então, essas pequenas mudanças no hábito também vai te ajudar a conectar e soltar essa crença de que tu precisa de tempo para praticar. Então, aqui a prática vai ser incorporada no cotidiano. Esse é o estágio da integração. E a prática, então, sugerida aqui, então é isso, transforme atividades rotineiras em práticas de consciência. Em vez de tentar encaixar longas práticas em sua rotina corrida, aproveite os rituais diários já existentes. Outra coisa interessante, ó, ao tomar banho, hoje eu vou tomar um banho com presença. Então, sente a água, a temperatura, esteja em contato com o corpo, presente para o que tu está fazendo. Hoje eu vou comer com presença, sentindo o sabor dos alimentos, ou seja, colocando a tua mente naquilo que está sendo feito, né? Então, agora eu vou no mercado e vou no mercado com presença. Vou ficar atento ao meu caminhar, aos meus passos, ao meu joelho, meus pés, atenção ao que está acontecendo no momento presente. Então, começa a exercitar, trazer essa consciência para as coisas cotidianas do dia a dia. Aí tu vai começar a perceber aquilo que eu falei no início.
Espera aí, a consciência é a única constante da nossa vida. Então, ela está presente a todo instante, independente do que a gente esteja fazendo. Para conectar com ela, basta trazer a tua atenção para o presente, para o agora. E claro, tu pode apenas fazer mindfulness, que é atenção plena naquilo que tu está fazendo. Tu pode ir um pouquinho mais fundo, que é o reconhecimento da consciência, o reconhecimento de que tu é a consciência. Muito bem, vamos para a próxima crença. É impossível viver de forma desperta numa sociedade tão caótica. Então, o buscador acredita que o meio externo, repleto aí de tensões sociais, violência, injustiça, excesso de tecnologia e distrações, então esse meio externo impede ou dificulta substancialmente a possibilidade de viver com serenidade e consciência. Ah, esse mundo não tem como. Na próxima vida, emoções envolvidas nessa crença: desânimo e ceticismo. Então, sente que a sociedade joga contra o processo todo do despertar. Então, é irreal tentar manter essa mente desperta. É irreal esse processo todo, porque a pressão externa é muita, a Matrix nos engole. Então, eu jogo a toalha. Revolta ou impotência. Então, pode haver raiva perante injustiças sociais ou sensação de ser engolido pelo sistema. Então, essa revolta, né, assim, contra o mundo, porque o mundo não ajuda, né? As pessoas só querem fazer mal umas para as outras, tudo mais. Aí a gente começa nessa vibração assim de revolta, né? E a gente não tem o que a gente possa fazer. Então essa impotência também surge, né? Tristeza ou apatia. Então, uma descrença sobre a capacidade do indivíduo fazer diferença no mundo. Então eu acabo entrando numa depressão, né? Assim, porque não tenho como viver, não tenho como despertar, porque é muito difícil, o mundo não deixa, meu trabalho não permite, né? A minha família, os ambientes que eu frequento não facilitam, né? Porque a gente não encontra muitas pessoas que também estão vivendo o processo, aí bate com o propósito aqui do grupo, né? Então a gente não tem com quem conversar, eu me sinto muito sozinho, o mundo me pressiona, então, deixa para a próxima vida. Os possíveis comportamentos aí dessa crença. Então, isolamento defensivo. Então, tende a evitar se engajar, né, no mundo ou tenta ignorar o mundo à nossa volta. A intermitência espiritual, períodos de pico de prática que se dissolve ao se deparar com a rotina conflituosa. Então, a gente tem alguns momentos, né, que a gente se sente super conectado, a gente se sente no caminho, aí começa a surgir os desafios, a gente, vai lá para baixo de novo, né? Então, a sensação de sobe e desce, sobe e desce. Ai, meu Deus, dá uma canseira isso aí, né? Então, e busca de culpa no mundo, né? Então, justificar a falta de prática culpando a sociedade ou as condições externas. Aí vem a revolta, né? As verdades que desconstroem a crença. O caos externo é o campo de prática. Então, toda vez que a gente está e percebe esse caos no mundo, no estágio da integração, a gente precisa começar a olhar essa percepção de caos como uma oportunidade de despertar, como uma oportunidade de ancorar a presença consciente. Porque o caos, essa percepção do caos, ela está nos indicando de que nós estamos olhando enviesado para o mundo. Porque o olhar da consciência existe uma harmonia maior não percebida.
Existe uma harmonia maior não percebida aos olhos do ego. O ego olha como caos, a consciência olha como harmonia não percebida. Tem uma harmonia, tá? Eu não estou entendendo, mas existe uma harmonia. O despertar nasce dentro. Então, não importa o caos que o mundo esteja, não importa tudo que esteja acontecendo aí no mundo, é dentro. O teu dentro é livre do mundo. Esse dentro como sinônimo de consciência, né? Consciência é livre. E também, claro, exemplos aí de pessoas que se mantêm lúcidas em situações extremas. Então a gente, né, ouve aí histórias de personalidades, né, da humanidade que passaram por desafios inimagináveis e ainda assim conseguiram manter lucidez, né? Muito bem. Então a prática recomendada aqui para essa crença, se tu identificou ela no início, então mantenha um diário de autoobservação. Então, anote ao final do dia ou em pequenos intervalos durante o teu dia, anota alguma coisa num caderninho, no celular, uma anotação em algum lugar, situações em que se sentiu distante da consciência, alguma reação exacerbada, alguma ansiedade, alguma frustração, algum medo, alguma coisa que surgiu que tu, opa, peraí, aqui tem um sinal de que eu caí, né, nas garras do ego, eu caí no jogo da Matrix, né? Porque quando tu começa a anotar, tu começa a ver os padrões. Então, reflita, né? Reflita nessas tuas anotações, reflita quais ensinamentos, compaixão, entrega, aceitação, perdão e por aí vai, né? Paciência. Então, quais desses ensinamentos tu poderia ter aplicado naquele momento que tu sente que caiu? Então, qual foi a situação e o que tu poderia ter feito se tu tivesse consciente o suficiente naquele momento? Entende? Daí que tu começa a perceber que, apesar das confusões, apesar dos caos que a gente passa a nível individual, né? Sempre existe uma porta, sempre existe uma possibilidade de trazer consciência, porque a consciência é a única constante. O resto tudo muda. Muito bem. Anotou aí? Segue o baile aqui. Próxima crença. Preciso me isolar e sair da vida comum para progredir. O buscador acredita que apenas em um mosteiro, retiro ou em contato mínimo com a sociedade é que seria possível manter a integridade espiritual e evoluir no caminho, pois a vida comum distrai muito. Não sei se vocês já ouviram falar que diz, o ditado oriental que diz que o monge, ele sobe a montanha, passa lá um bom tempo para compreender, para assimilar todo esse processo de despertar, mas depois ele desce a montanha e volta para o vilarejo e vai vender fruta no vilarejo. Então, é esse retorno, né? Esse retorno ao mundo é importante. Então, no estágio da integração, como tu já viu, já descobriu a dimensão consciência, já entende que essa é a tua essência, né? Então, agora tu volta para o mundo e tu vai trazer esse desafio, né, de estar consciente no mundo, né? Emoções envolvidas nessa crença que tu precisa se isolar, né? Anseio por fuga, desejo de escapar dos problemas do dia a dia, da pressão social ou familiar. Então, eu falo que muitas vezes assim, a gente sente essa necessidade de se retirar do mundo, porque quando a gente se retira de contato com tudo que nos é familiar, a gente não tem mais a necessidade de estar operando a partir das nossas identidades habituais.
Então, se eu não estou perto das minhas filhas, eu não tenho a necessidade de usar a identidade de pai. Se eu não estou, né, perto do meu trabalho, eu não tenho a necessidade de usar a minha identidade profissional. Então, essa ausência de identidade dá um certo alívio. E aí eu tenho a sensação que eu me aproximo mais de quem eu sou, porque eu não sou as minhas identidades, certo? Então, sem a necessidade de usar nenhuma delas, quem sou eu? Então, a gente sente esse anseio pelo retiro, né, para se isolar em função disso, né? Medo de regressão espiritual. Então, crê que as distrações do mundo fazem perder o foco e, portanto, não há avanço real se continuar na rotina. É aquela história da Matrix, né? E idealização romântica. Então, pode surgir fantasias sobre a paz total que se teria ao estar em reclusão, né? Então, eu vou para lá para o retiro, aí eu vou ficar em paz, né? Beleza, maravilhoso. Aí sim, tá, mas dessa vez eu vou conseguir sustentar essa paz no meu dia a dia, porque dessa vez vai. É nesse próximo retiro, é nesse próximo evento, é nesse próximo curso que eu vou fazer, que aí eu vou conseguir virar a chave de vez, né? A integração também é aos poucos, né? Muito bem. Possíveis comportamentos dessa crença. Então, a gente acaba muitas vezes planejando retiros longos, né, e permanentes, né, buscando, então a busca por soluções de escape, evitando tomar atitudes internas de transformação, né? O que que eu posso mudar agora, aqui, onde eu estou, né? Negligência de responsabilidades atuais. Então, em vez de aprender a lidar com relações e compromissos, há a ideia de abandoná-los para, enfim, viver a verdade. Vou jogar então a toalha, jogo tudo pro alto, né? Eu me lembro que quando surgiu essa experiência, a primeira vez que surgiu esse despertar de uma forma irrefutável, ah, eu me lembro que me veio um pensamento assim, tá, mas agora que eu vou fazer com a minha família? Como é que eu vou fazer com o meu trabalho? Como é que eu vou fazer com a minha vida? Tipo, não tem mais como viver do jeito que eu sempre vivia antes. Não dá? Como é que eu vou operar no mundo a partir dessa verdade que me foi revelada? E efeito de frustração crônica, né? Então, caso eu não possa me isolar, então eu vou acabar vivendo, reclamando de tudo, né? Eu não consigo isolar para ter paz, para, né, para poder avançar, para poder progredir no despertar. Então, e não é possível eu progredir a partir daqui onde eu estou, então já era, já era. Eu não sirvo para essa coisa aí de despertar, não. Verdades que desconstroem a crença. A vida comum vai trazer oportunidades de aprendizado vivo. Então, é justamente no atrito das relações, no atrito dos desafios que a vida vai te apresentar, que vão surgir essas oportunidades, que nem a gente comentou antes. Então, cada desafio é uma oportunidade de prática, uma oportunidade de relembrar a consciência. Eu digo assim, se a vida está doendo, é momento de prática. Está doendo alguma coisa? No sentido de sofrimento, né? Estou angustiado, é momento de prática. Estou nervoso, é momento de prática. Estou ansioso, é momento de prática. Estou com medo, é momento de prática. A integração real se dá no cotidiano. Então, não tem integração se tu não tiver envolvido nas tuas rotinas de cotidiano. Integração significa trazer a consciência para o cotidiano. Então, é aqui que tem que surgir a dimensão consciência. É o desafio desse estágio. E alguns mestres, né? Então, eles viveram em meio ao mundo, né? A gente, a gente conhece.
né? As histórias, né? E as mensagens de muitos mestres que a gente conhece, são mestres que se dedicaram a transmitir a mensagem. Então, eles naturalmente tiveram uma vida mais voltada para esse propósito. Mas tem muitos outros mestres que vivem essa presença consciente, esse despertar no cotidiano, no meio das empresas, no meio do seu trabalho, no meio da vida comum. Só que a gente não conhece, porque eles não estão dedicados a transmitir a mensagem. Tem muitos seres despertos que não estão dedicados a transmitir a mensagem. Então a gente não conhece a história dessas pessoas, mas eles estão conscientes, tem uma sabedoria lá, mesmo que às vezes eles nem saibam, eles não estão conscientes do processo de despertar que eles estão vivenciando. Mas tem a prática da presença está lá, na experiência deles, sem eles nem saber, eles não intencionam isso. Já tem como um estado natural. Muito bem. E a prática recomendada aqui é faça pequenas pausas de presença. Então, sente que tu precisa se isolar para seguir com o teu processo, faça pequenas pausas de presença. Estabeleça micromomentos de observação ao longo do dia. Então, em vez de tentar manter uma atenção rígida o tempo todo, crie pausas conscientes, 15, 30 segundos, 1 minuto, né? Para simplesmente, ó, nota a respiração. Tá respirando agora? Tá, mas a gente não estava notando, né? Mas é simples, ó, apenas nota. Não tá respirando? Percebe agora o teu estado interno, como é que tá te sentindo aí? Que sensação tem aí? Não precisa fazer nada com o que está observando, apenas observa. Viu? Ó, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, uma pausa. É apenas um direcionamento da tua atenção. É apenas um direcionamento da tua atenção. Com isso, nós estamos rompendo com a linearidade da mente. Eu estava pensando em mil coisas, daqui a pouco, pausa consciente. Usa os lembretes, usa os post-its, respira de forma consciente 2, 3 vezes, né? Essas pequenas pausas. Aí tu vai começar a perceber que tu começa a abrir esses pequenos espaços, pequenas brechas no teu cotidiano. E isso vai começar a suprir essa necessidade que a gente muitas vezes tem de se retirar, né? De ir para algo isolado. Porque tu começa a abrir com mais frequência um retiro, um micro retiro. Então, nessa pausa consciente, tu te retira do mundo por 30 segundos. Show. E a última crença. Se eu estou sentindo medo, raiva ou frustração, então eu estou fracassando. Então, o buscador acredita que emoções consideradas difíceis são incompatíveis com o caminho espiritual. Logo, quando elas aparecem, interpreta que isso é um fracasso e não está verdadeiramente avançando. Emoções envolvidas aqui. Culpa. Então, quando aparece medo ou raiva, a pessoa conclui que estragou tudo. Então eu estraguei tudo aqui, esse momento. Eu faço tudo errado mesmo, né? Esse processo não é para mim. Eu já sabia disso. Vergonha por se sentir menos evoluída em comparação a quem aparenta tranquilidade constante. E autocrítica excessiva. A mente volta-se contra si mesma. Nunca vou conseguir ser alguém realmente desperto. Porque eu sou muito imperfeito, porque eu sinto todas essas coisas, né? Então, não é para mim. Eu já sabia, né? Possíveis comportamentos. Repressão emocional. Então, tenta sufocar as emoções fingindo serenidade forçada. Bom, uma pessoa desperta, ela não sente raiva. É a crença, né? Então,
se eu estou sentindo raiva, eu tenho que segurar isso, eu não posso botar para fora, porque isso é ruim, né? Fuga ou negação. Evita situações onde possa sentir medo, raiva ou frustração, levando a padrões de escapismo. Então, eu não vou fazer tal coisa porque lá o meu ego vai disparar. Então, é melhor eu nem tá naquele contexto. Não vou lá na casa dos meus amigos lá porque lá é treta na certa. E oscilação entre tentativa de perfeição e desânimo. Então, quando não consegue ser perfeito, acaba desanimando. Verdades que desconstroem a crença. Emoções, então, são parte natural da condição humana. É impossível qualquer ser humano, né, desperto ou não, deixar de ter emoções. Todo o espectro de emoções, todo o espectro de emoções está disponível para todo ser humano, desde as mais densas, vergonha, culpa, medo, raiva, até as mais sublimes, amor, paz, gratidão e todas essas coisas. Acolhimento consciente transforma-se em integração. Então, aqui significa acolher as emoções de forma consciente. Aí vai vir a dica agora na prática. Tem um segredinho aqui da prática, desse acolhimento. E evoluir espiritualmente é aprender a relacionar-se conscientemente com qualquer emoção, em vez de negá-la ou supervalorizá-la. Então, não é negar as emoções, mas também não é supervalorizar elas. É aprender a estar com ela. Então, aqui a prática é a seguinte: acolha suas emoções sem se identificar. Então, não é assim, a raiva está aqui. Ah, beleza, então eu não posso sufocar a raiva, né? O Otávio disse lá, eu não posso, né, sufocar essa emoção. Então, deixa ela vir e eu vou explodir, porque é isso que eu tenho que fazer. Não, acolher suas emoções é perceber a raiva está aqui, mas eu não sou a raiva. Mas eu não preciso tirá-la da minha experiência, eu só preciso me desidentificar dela. Ao me desidentificar, eu posso direcionar ela para algo mais produtivo. Se eu estou identificado com a raiva, eu vou acabar ou sufocando ou, né, explodindo. Então, quando surgir raiva, frustração ou medo, qualquer emoção, né, permita-se sentir. Mas lembre-se de que você não é essas emoções. Use a prática de observar. Estou sentindo raiva agora. Reconheça e acompanhe com a respiração, sem reprimi-la, nem deixá-la guiar automaticamente suas ações. Respira na raiva, esteja com ela, mas saiba que tu não é ela. Esse é o segredo. Muito bem. E a pergunta aí para o nosso bate-papo? Então, quais suas conclusões e o seu plano a partir de agora? Boa noite, Prakash. Bem-vindo, querido. Então, muito bem, turma boa. Trouxemos tudo isso, agora queria aí ouvir um pouquinho de vocês. Como é que chega tudo isso aí para vocês? Que conclusões vocês chegam aí? Vocês se identificaram com alguma das crenças? Conseguiram, perceber alguma nuance interessante que ainda não tinham percebido antes? Espaço aberto aí para a gente
trocar umas ideias. Tô curioso para ouvir vocês. Posso falar? Benção. Pois é, Otávio. Achei bem, assim, tu, tu tocou em alguns pontos importantes, né? É, eu, eu tenho... eu- o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Eu muitas vezes me sinto observando a mim para não entrar no piloto automático, no modo robô, que é o que eu, como eu chamo quando o ego está pilhado. Sim. Só que isso cansa, Ah, sim. isso cansa. Então, assim, ó, quando eu me dou conta, eu já estou de novo no piloto automático, ou seja, é dentro da bolha, né? Então, assim, muitas vezes eu acho que eu não tenho, hum, eu não vou dizer força, mas para dar esse salto é uma coisa que eu não sei ainda qual é o gatilho, porque assim, ó, eu me vejo muitas vezes assim na paz, perfeito, tá tudo bem, eu não estou envolvido. Eu falei na última vez que eu me sinto muitas vezes indiferente, né? Então assim, Uhum. ó, eu não me sinto misturado, talvez dizendo assim, ó, misturado, ou seja, eu não me alimento das coisas que estão pipocando ao meu redor. Só que tem alguns gatilhos que me fazem cair, né? E aí, de repente, eu me dou conta de novo, ó, aquele gatilho ali. Então, assim, um dos gatilhos que eu vejo, assim, pelo menos para mim, que sou homem, muito forte, é minha mãe. A minha mãe, ela tem uma capacidade muito grande de ah, me trazer de novo para aquele menino, Uhum. né? Que Sim. era um ego em formação, que enfim, ou seja, a minha mãe me desestabiliza. Uhum. Mas muitas coisas que tu falou aqui, Otávio, eu gostaria de colocar alguns pontos, por exemplo, assim, ah, muitos expoentes da vida, digamos assim, desperta dos mestres, eles tiveram um bom tempo fora, por exemplo, Buda, né? O Siddhartha Gautama, ele vivia, era um príncipe, vivia num palácio, o pai dele não deixava ele ver o sofrimento, e quando ele se deu conta tudo disso, ele se retirou. Ele ficou muito tempo no, na mata, na floresta, ou seja, para conseguir estabilizar essa iluminação. Uhum. E eu vou te dizer que eu já fiz alguns movimentos assim, mas o apelo emocional da família, no caso aqui, o meu pai e minha mãe, sempre foram um fio de Ariadne que me puxavam de volta. Eu tive momentos na minha vida que eu quase chutei o pau da barraca, fui viajar, mas não, no final, o apelo vamos dizer assim, dos meus pais em
fez com que eu não tivesse o que o Siddhartha Gautama fez. Então, eu acho assim, ó, cortar o cordão umbilical do ego, porque para mim isso é cortar o cordão umbilical, né? É uma tarefa que leva muito tempo. Então, assim, ó, no meu processo eu vejo que é uma coisa gradual, lenta, mas inexorável. Ela está acontecendo. E eu estou cada vez mais consciente e mais sensível. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu percebo cada vez mais a capacidade de me observar e de manter o estado de lucidez do despertar. Uhum. Só que tem, como é que eu disse antes? Isso cansa. Sim. Então, bom, por enquanto era isso. Vou passar. Show. Obrigado. Show, obrigado, Elgo. Muito legal essas colocações aí. Eu queria comentar sobre esse ponto do distanciamento, né? Assim, eu lembro que teve uma época na minha vida, eu tinha já a minha primeira filha, e o despertar estava pegando forte também, assim, a desconstrução, né, do despertar estava pegando forte. Eu estava no estágio ali da iluminação, ou seja, estava vindo esses insights cada vez mais fortes, né, caindo as fichas, né? E eu estava sentindo muito essa necessidade de isolamento. Aí minha filha estava lá com 6, 7 anos já, 6 anos já. Então já não tinha mais tanta, né, assim, essa correria de atender, né? Quando é pequenininho, assim, tem muita demanda, né? E, e eu estava muito já começando a pensar em fazer retiros longos. Eu estava justamente nesse ponto, assim, querendo me retirar do mundo para poder aprofundar o despertar, né? E aí o que a vida me aprontou? Ah, tu quer fugir? Toma, segunda filha. Não vai fugir nada, vai ficar aí, vai aprender a incorporar a consciência na função do dia a dia cotidiana, da vida moderna. Tu não vai ser monge. Entende? É um chamado assim, né, do tipo, tá bom, eu li desse jeito, entendeu? Eu tava com esse anseio, tá? Eu li desse jeito, assim, a vida, tá bom, vida, tá bom, eu me entrego ao que é, né? Então, eu vou encontrar jeitos de fazer minhas práticas no meio disso tudo, né? Da vida comum, cotidiana, né? E, como tu comentou, assim, é um processo longo, o processo da integração, né? Eu te entendo muito, eu senti muitas vezes isso, essa sensação de cansa. Ah, meu Deus, cansa ficar observando. Eu lembro que várias vezes eu trocava ideia com o Lisandro sobre isso. Mas é justamente o desafio da integração, é normalizar esse olhar que vem com o amadurecimento, né? Então, no início, a sensação de que parece que demanda muito esforço ficar observando, como se o observar fosse um fazer. Então, no estágio da integração, a gente vai entendendo que o observar não é um fazer, o observar está acontecendo constantemente, intermitentemente. A gente apenas reconhece que o observar está aqui, acontecendo sem esforço nenhum da nossa parte. Então, ser consciência no cotidiano é apenas um dar-se conta de que a gente nunca deixa de ser consciência. É um paradoxo doido, mas é assim. Consciência não sai da nossa experiência. Consciência é a única constante. Então, não demanda um esforço, é apenas um direcionamento da atenção. Se eu disser assim, direciona a tua atenção para o teu pé esquerdo, que esforço tu faz? Não, tu só direciona a atenção para lá. Direciona a atenção para uma coisa que tu está vendo aí, direciona a atenção por uma sensação X. Tu leva a tua atenção para lá, não tem um esforço, é instantâneo. A tua atenção se move à medida da tua vontade, né?
Então, a gente vai direcionando a atenção para essa consciência, que é a única constante, e a gente vai estabilizando é como se uma parte da nossa atenção começasse a se estabilizar na dimensão consciência. E a outra parte da nossa atenção vai para o mundo e para as coisas que precisam ser feitas. Então, é como se tu começa a reter uma parte da tua atenção direcionada à fonte. E nota como é possível tu se mover, mesmo assim estar consciente do movimento. Percebendo que tu é observação e tu também é esse corpo-mente que está se movendo. As coisas elas coexistem. Essas dimensões coexistem. Faz sentido aí? Show? Perfeito. Mas é um processo que leva um tempo até a gente ir encontrando essa estabilidade, né? Ah, tá bom, Lara, beleza. Gente boa, quem mais aí gostaria de trazer uma palavra aí, trocar uma ideia? Crença que identificou, alguma ficha caiu? Posso dar uma falada? Te agradeço. Otávio, faz muito sentido para mim, né, a tua fala toda, Otávio, muito, muito, assim, e hoje, né, te ouvindo hoje, me deu aquela sensação, assim, de, tá tudo certo, é isso mesmo, Isso mesmo. né, né, Não é nada de errado comigo. né, porque, claro, eu assim, né, olhando as fases, é aquela coisa, eu ainda tô com um pouco de cada fase, e eu acho que dessa de integração eu tô recém no comecinho, assim, né, então, claro, tem aqueles sentimentos, assim, de, né, quero parar, não quero mais aprender, né, chega, Assim, chega de testes, de provas, enfim, mas, claro, alternando, né, essa coisa de alternar os momentos todos, mas daí eu ouvi hoje sobre essas crenças assim e ver que não, eu tô no caminho, né? É isso, uhum. né? E, e é legal assim que essa coisa da autoobservação, de se observar, assim, eu tenho cada vez mais conseguido me dar conta, né, da coisa acontecendo assim de, né, dos gatilhos tocando assim meus pontos e eu entrando, né, no, e, E agora o se permitir daí sentir, né, assim, porque a minha meu histórico sempre foi de reprimir emoções, né, de criação, enfim, toda assim, foi sempre de reprimir. Então, eu me permiti entrar nesse sentimento de se ver, tá tudo certo, né, Sim, sim. então Tá. é jóia. Eu tô olhando aqui para a listinha, né, das crenças, assim, claro, eu vejo tem um pouco de cada uma, assim, né, também. Mas eu acho que a maior coisa é essa, assim, é eu ter visto, assim, que é isso aí, e que a coisa é essa da gente ficar relembrando, né, e cada vez mais, É, conseguindo estar na consciência e tá fluindo, eu acho que esse fluir, né, é, que então, eu acho que é mais a lição, assim, né, para mim. Mas me identifiquei muito com o Elgo, né, que falou antes, me identifiquei muito com as falas dele também, para não estar repetindo assim, mas, né, muito tudo aquilo ali, essa coisa dos gatilhos que eu falei antes, assim, então, né, eu vejo que eu tenho ainda, né, não sei se chamar de feridas ou pontos ali, né, de dor, assim, que algumas coisas cutucam mais fundo e eu já identifiquei, já tá, mas eu ia sempre muito também numa linha de ir pro racional, né? E daí é esse ponto também que eu tô agora, assim, de ver que sempre eu fui para uma iluminação mais racional e de querer controlar. E daí eu tô vendo agora como, não, observar e soltar e fluir dá mais resultado. Que eu acho que
teve umas falas tuas para trás, assim, eu lembro, né? E eu tô nesse ponto agora, vendo isso, assim, que eu também não querer controlar, talvez, essa nossa interação com tudo, né? Com o mundo, assim, com o nosso viver, assim, e que a gente acaba fluindo melhor e conseguindo observar daí a nossa reação, né? Olhar assim, bah, ó, não, né? E essa coisa dos pontos, onde toca, assim, né? Esses momentos que cada um de nós vai tocar mais em função da nossa vida, né? De tudo que a gente Sim. passou, né? Assim, não sei se dá para chamar de traumas, né? Mas vivências e coisas, algumas coisas vão tocar mais enfim. Estou aqui com a fala meio perdida, assim, mas é para Não, só é show, compartilhando. show, Joia. tudo muito legal, Dani. Obrigado aí pela Uhum. interação. Era mais isso mesmo. Essa questão como- fazendo a ligação com o ego também, é, as relações que a gente tem, aonde a gente tem mais história, mais intimidade, essas aí geralmente são os pontos doloridos, né? Porque onde tem mais história na nossa vida conectada com aquela pessoa, significa que a gente a maior parte do tempo a gente viveu no ego. Então, a construção do ego, essa pessoa fez parte da construção do nosso ego. Então, estar em contato com aquela pessoa é um clique para tu estar nos mesmos padrões, como o ego comentou. Eu volto a ser aquele garotinho, ou seja, a minha estrutura psicológica em contato com os meus pais é a estrutura do filho, essa identidade minha, que tem as suas dores, tem os seus prazeres, né? Tem suas alegrias, também tem suas todos a carga, né, de passado que tem ali. Então, pessoas que a gente tem muita história junto geralmente são os pontos, né, os gargalos assim desses gatilhos. Por quê? Porque a nossa construção do ego tem muita história com aquela pessoa ali. Então, a nossa identidade é muito forte. A identidade significa eu estou em relação com algo ou alguém, né? Então, eu tenho uma identidade construída a partir das relações que eu tenho com as coisas, pessoas e conceitos e ideias, né? Então, também tive vários momentos da minha jornada que eu evitei de estar em contato com pessoas, porque eu sabia que lá minha identidade ia ser gatilhada. Então, aquilo que eu comentei, eles, o melhor é evitar, né? Melhor não ir para esse lugar. Eu falo que eu também presenciei tudo isso na minha jornada, né? Então, a gente tenta evitar, a gente foge, né? Só que na integração, nesse estágio da integração, é a descida do monge da montanha. Então, a gente começa a voltar para a ordinariedade do mundo normal, como ele é, com todo esse caos aí, e a gente começa a encontrar estabilidade interna que nos permite estar bem mesmo diante do caos externo, mesmo diante do ego das pessoas que estão à nossa volta. Claro que o desafio não é mole, mas todo estágio tem o seu desafio, né? Então, aqui no estágio da integração, esse é o desafio, né? De ir encontrando essa estabilidade interna, né? Então, por isso que eu falo que é importante, no estágio da iluminação, tu ter vislumbres suficientes para te trazer a confiança, para te trazer essa confiança. Então, aqui é muito importante o para tudo, senta para praticar. No estágio da iluminação é muito importante esse para tudo, tum, vai praticar. No estágio da integração, a prática já não precisa ser não é tão importante assim. É mais importante esses cliques, pequenos cliques de frequência no cotidiano, né? Então, no estágio da iluminação, eu preciso mergulhar nessa dimensão, reconhecer isso, né? E estar com isso, ser isso, né? E à medida que eu vou começando a ser isso, quando eu levanto da prática e eu consigo sustentar o ser isso, aí eu estou começando a ir para o estágio da integração.
é sutil, é difícil às vezes a gente ter esse discernimento. Ah, mas quando que eu estou consciente, quando eu estou preso no ego, né? É difícil esse discernimento. Geralmente a gente só consegue perceber que a gente está preso no ego quando a gente experimenta sofrimento, entende? Mas quando a gente está numa busca, num desejo ansioso de conquistar tal coisa que parece ser uma sensação boa, mas também tem ego ali, entendeu? O ego também está envolvido nos prazeres da vida, não só nos sofrimentos, entende? O ego tem a dualidade, né? Então, é muito sutil. E assim, como a gente sempre fala, o ego não vai embora, o ego não morre, né? Então, na integração, o que significa existe um processo sutil de amadurecimento do ego. Eu digo, ele começa a deixar de ser disfuncional, né? A disfuncionalidade do ego que traz todos os conflitos e tretas, né? E ele começa a se tornar um pouco mais saudável, ele vai se tornando cada vez mais saudável. Ou seja, o ego está aqui como uma ferramenta, né? O ego está presente na nossa experiência como uma ferramenta, desde que eu não me identifique com ele, entende? Então, aí ele se torna uma ótima ferramenta. É o que fala o ditado, né? O ego é um péssimo rei, mas um ótimo servo. Então, a gente passa uma vida inteira o ego sendo rei. E como rei, ele faz uma bagunça danada, ele gera karma, ele causa conflito, ele vai em busca de coisas superficiais, né? Acredita que aquilo que a gente está buscando está em algum lugar no futuro e não no aqui e agora, né? Então ele empreende uma jornada ilusória e a gente perde uma energia danada. Otávio, hoje eu estava Fala. assistindo uma palestra de Vedanta, né? E ele estava falando exatamente isso, né? É, o ego é necessário, assim, porque como é que a consciência vai conversar com a consciência? Não, como pessoas nesse mundo, né? Como seres humanos, a gente precisa do ego para a gente poder interagir com outros seres humanos, né? E Aham. é isso mesmo, mas que tem que ter um. Ele não vai desaparecer, mas tem que haver o equilíbrio, assim como você está falando. Acho que tem muito a ver com o equilíbrio, né? Com não identificação, né? Mas também, como a gente está falando de emoções, sentimentos, ele estava falando dos gatilhos, né? Eu fico pensando assim também, é, tudo faz parte, né? Quer dizer, as emoções, né? O emocional nosso, são coisas que também têm que estar equilibradas, né? Que a É, gente, assim. a gente não deixa de sentir as coisas, né? Exatamente, mas tem que ter um equilíbrio também, né? É, Como ele falou, não vou cortar o cordão umbilical com o ego, mas posso cortar com o pai, com a mãe, né? Então, assim, falando num sentido do ser emocional, né? Do ser emoção, né? Enfim, é que é justamente essa não identificação, mas olhar e também ver, às vezes, tem que limpar ali, tem que, né, tem que dar uma organizada nas emoções. Eu vou acolher, sim, eu entendo o acolher, né, o acolhimento. Hoje, por exemplo, eu posso dizer que eu estou num dia muito triste, né, mas porque morreu um cachorrinho da família, enfim, um oh, ser entendi. querido, né? Uma alma pura consciência, né? É, sentimentos aí, Mônica. Então, assim, eu posso acolher esse sentimento, assim, como você fala, é tudo não identificar com, né, também, né? É, Assim, eu gostei muito, achei, assim, a parte das dicas, assim, maravilhosa, tem que anotar todas, passar os post-its na casa amanhã. Muito show. bom, Otávio, muito bom, todas as dicas maravilhosas. Legal, obrigado, Mônica. Sim, esse ponto das emoções é delicado. Eu gosto de ler as emoções como a comunicação entre corpo e mente. Então, é a mente
quando se comunica com o corpo, é através das emoções. O corpo, quando se comunica com a mente, é através das emoções. Então, essa movimentação energética, né? Então, aí tristeza, né? Tem uma sensação de contração, né? Uma contração, o coração aperta, né? Dá vontade de se encolher, né? Assim, então, tem uma energia que, né? Tem uma energia aí no corpo, né? Porque, enfim, tu sabe, né? Do sentimento, enfim, a dor, né? De perder um serzinho querido e tal. É. Então, boa noite, Luiz. Uhum. Gisele levantou a mãozinha, quer falar? Não, tirou a mãozinha. Muito bem, turma Então, boa. Otávio, Ah, diga. eu vou falar, mas com a câmera fechada, pode ser? Pode ser, tranquilo. Tá. Falando sobre as emoções e o corpo, eu queria falar só um pouquinho sobre o corpo da gente somatiza aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vive, os nossos traumas, tudo, né? E ultimamente eu tenho percebido que o meu não somatiza, eu sinto na hora. Se acontece alguma coisa comigo, ou se eu tenho algum tipo de, de emoção ou algo assim, passa pelo meu corpo na hora. Eu sinto no corpo, né? E o que que eu tenho feito? Eu deixo esse sentir passar pelo corpo, passar por onde ele precisa passar e sirvo de canal para que isso passe, para que essa emoção forte ela passe no meu corpo, né? E assim como veio, isso vai. É difícil porque as minhas emoções acabam sendo muito mais fortes e mais intensas porque elas vão para o corpo, mas depois elas passam, né? Então, isso que eu queria trazer, assim, essa minha percepção que vem Show. mudando com o tempo e como o meu corpo está mais sensível para tudo que eu tenho vivido, né? E Perfeito. dessa forma, o corpo acaba sendo um filtro também, né? Não sei se filtro é a palavra certa, mas ele acaba, ele primeiro sente, depois ele dissolve. Eu acho que Isso, é isso, perfeito. Uhum, né? Eu acho que é isso. perfeito. Obrigada. Show, legal, ótima, ótima, ótima observação, Zé. Então, um exemplo que aconteceu ontem comigo, exatamente sobre emoções. Ah, eu fiquei sabendo que a minha tia ela tá numa função de saúde, assim, já há um tempo, né? Daí eu fiquei sabendo que ela estava no hospital e, e tava mal, assim, tava mal. Mas daí eu fui visitar ela, tá tudo bem. Mas quando eu fiquei sabendo que ela estava mal, que estava numa situação bem difícil, eu parei para refletir um pouquinho, né? E aí é inevitável que venha o pensamento, né? Pai, se minha tia partir agora, né? E aí me veio esse pensamento e eu deixei vir a tristeza e eu chorei. Chorei por, sei lá, 30 segundos, um minuto. Chorei a dor de perder a minha tia. Depois de um minuto, ah, respira, tá, agora eu tô pronto para ir no hospital. E segue a vida. E tá tudo certo. E não tem mais sofrimento. É isso que a gente está comentando. A emoção vem, tu permite que ela venha e tá tudo certo. E deixa ela passar, ela te atravessa, vai aonde precisa ir, faz o processo que precisa fazer, tu não acumula, tu não retém ela no teu corpo, né? Por isso que não somatiza, como a gente estava comentando. Né? Ela passa por ti. E então o sofrimento não tem sofrimento, tem a dor, mas não tem sofrimento. Fala, Thaís. Ai, Otávio, primeiro eu queria agradecer, assim, porque é sempre um bálsamo estar aqui, te ouvir, ouvir a todos.
Você falou agora sobre essa questão das emoções, né? E desde que esse assunto tá rolando aqui, tava pensando, né? Assim, como o processo tá comigo, né? E hoje eu tive vários momentos em que eu fui convidada a sentir emoções fortes. E aí teve uma hora que eu me estranhei, porque eu tinha um motivo para estar triste, porque eu combinei de encontrar uma pessoa e essa pessoa de repente não pôde me encontrar. Então eu fiquei triste, a minha mente concordou com isso. Nossa, foi triste, porque eu queria muito que desse certo. Mas aquilo passou tão rápido. E aí, enquanto você estava falando, eu falei assim, nossa, será que eu estou entrando num lugar assim de indiferença? Mas agora você falou isso e fez total sentido, do tipo, não, a emoção veio, eu senti e pronto. Pra que ficar triste o dia todo por conta disso? E aí, agora você falando, eu falei, gente, que perfeito e que maravilhoso, porque é isso, é isso. Às vezes a gente fica apegado, né, ao sentimento, assim. Talvez isso até traga um pouco de clareza para a Mônica, porque ela trouxe agora, porque eu acho que tem um certo apego, né? A gente tem um certo apego àquela imagem ou aquele desejo e soltar isso não é simples também, né? Você fala assim, nossa, sério que aquilo era tão importante, mas ainda assim eu consigo viver bem mesmo não tendo aquilo, né? Então, é isso. Aí eu comentei já em algum, não sei se foi algum dos encontros nossos aqui, ou foi em alguma mentoria, que eu comentei assim, sobre a perda, né? A perda. A perda de algum ente querido, né? O que acontece? A gente tem uma identidade, né? Tem ali a Mônica, né? Dona, mãe, né? Mãe Uhum. do cachorrinho. Eu era avó. Era a avó. Então tem a identidade, a avó do cachorrinho, né? Então, quando esse ser não está mais presente, né? O que acontece? Essa identidade da avó, ela tem que morrer junto. Fica só memórias, né? Então, tu perde uma parte de ti, entende? Uma parte da Mônica se vai junto. Então, essa é a dor que a gente sente. Nós estamos perdendo uma parte nossa com aquele ser que se foi, porque não vai ter mais história junto com aquele ser. Não vai mais construir, essa identidade não vai ser mais construída, ela vai ficar apenas como uma memória. Não tem mais continuidade, né? Então ela morre. Essa morte, essa perda, né? É isso que dói. Então, quanto mais apegado eu estou à identidade, mais sofrimento eu experimento. Existe a dor da perda, né? A dor da perda vai sempre aí. Não vai sumir nunca essa dor, né? Toda vez que tu lembrar, esses dias eu contei também para minha filha e para Simone de uma cachorrinha também que uma vez eu tive, ela tinha pouquinhos meses assim, aí, bem fofinha assim, uma fofura. Aí ela foi para trás da geladeira, tomou um choque, morreu tinha poucos meses assim, né? E daí eu contei essa história para minha filha de 7 anos e ao contar a história, tá ali a dor, né? A dor da perda da Cindy, né? A cachorrinha. Ela está presente em mim como uma memória. A dor dessa perda nunca se vai, né? Mas eu não fico relembrando e sofrendo, né? Eu percebi essa mecânica muito em mim quando eu perdi meu irmão, né? Faz uns 5 anos, eu acho. 5, 6 anos, meu irmão se foi. Ele tinha 7 anos mais que eu. E nessa perda, né? Muito próximo, assim, eu comecei a observar essa mecânica, né? Então, eu estava no carro dirigindo, daí meu pensamento tocava nele, né? E daí eu lembrava de alguma história e pensava, pô, o cara não vai estar mais aqui, como assim, né? E daí ali eu começava a sofrer, a chorar, a ficar triste, né? A minha energia baixar e tudo mais, né? Então, existe meio que em nós uma sensação assim, se eu não sofrer é como se eu não amasse. É uma crença doida.
Mas existe muito presente no ser humano essa crença de que se eu não sofrer é como se eu não amasse. Então, logo, eu preciso sofrer para que eu valide o amor que eu tinha pela pessoa, né? Mesmo que a gente sabe de, mas se ele estiver lá, eu não gostaria que tu estivesse sofrendo, né? Tipo, a gente sabe disso, mas a gente precisa Ah, validar, né? mas aí, Otávio, você acha que também é claro, eu entendo o que você está falando, mas também entra, que no meu caso, você perde a identidade, por exemplo, perdi a identidade de avó. E isso causa, causa um sofrimento, né? Digamos assim, né? Então, não, né, é, porque a gente sabe que a pessoa vai estar bem. Então, a nossa cultura, a morte é difícil lidar com a morte, né? É como você falou, se você não está sofrendo é porque você não amava a pessoa, não é isso? Uhum. Então, assim, a minha pergunta você acha que o sofrimento é maior pela perda da identidade como tal, como avó, como irmão, ou como que eu também já perdi o irmão, ou como irmão? Você acha que o sofrimento maior pode ser esse, né? Isso. Porque no final das contas, é sempre nós conosco mesmo. Uhum. É sempre. É, Aham, já entendi. é. Entende? É tu em relação a tu mesmo, né? A gente pensa que é em relação a nós, em relação ao mundo, nós em relação aos Aham, outros, aos nossos aham. sonhos, Mas não é. né? Já. Exatamente. Tá perfeito. Obrigado. Então, as nossas identidades são as facetas que tocam no mundo, Uhum, entende? As facetas que tocam no mundo. uhum, Então, onde tem relação, ou seja, aqui surge o senso de separação, uhum, que é a essência do ego, o senso de uhum, separação. Então, quando existe relação com algo, aqui o senso de separação já está estabelecido. Eu me separei uhum, de algo, portanto, eu tenho uma relação com aquele algo. uhum, Aqui tem uma identidade, uhum. uma parte Tá. minha, né? Então, essa Uhum, parte minha, ela tem as suas crenças específicas, tem suas emoções específicas, seu comportamento uhum, específico, tem, né? é, Então, a perder uma parte minha, como se eu estivesse perdendo uma parte de quem eu sou. uhum. Essa é a É dor. engraçado. Eu nunca tinha pensado dessa forma, que é coisa interessantíssima. É doido, né? Hum. Obrigada. Show. Turma boa! Mais alguém aí quer trazer algum comentário? Hum. Então tá bom. Estamos terminando aí o nosso encontro hoje no horário. Tentei ser sucinto. Deixamos mais espaço aí para os papos. Então agradeço novamente aí a presença de todos vocês. Obrigado aí quem chegou aí no meio do papo, chegou por último aqui, ainda assim pôde estar presente. Agradeço muito. Fico feliz por ver esses rostinhos aqui e agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando essa jornada aí com os irmãos de caminhada. Nós que agradecemos, Otávio. Também. Valeu, turma boa. Bom descanso aí para todo mundo. Boa semana. Obrigada, obrigada. Valeu. Obrigada. Tchau.